Olá, o tema dessa semana tem 3 letras, IMC. Um cálculo simples para uma definição complexa. Os graus de obesidade medidos a partir do índice da massa corpórea. A gente vai discutir essas medidas com profissionais que lidam diariamente com esse assunto. O programa dessa semana está sendo gravado durante o 21º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica aqui em São Paulo. Vários profissionais vão dizer se esse parâmetro também pode definir as doenças metabólicas. Veja os destaques dessa edição. Mike Tyson, no auge da forma física dele, ele tinha um IMC de 40, que é considerado obesidade mórbida, mas o Mike Tyson ele tinha 3% de gordura. 3 letras e uma polêmica. O fato é que com qualquer índice de massa corpórea, a vida precisa de movimento. Mexe esse esqueleto. Imagina o teu obeso fazendo isso. Cresce a coluna, gente, barriga pra dentro. Na receita da semana, olha só o que você vai aprender a fazer. O bolinho, ó, ficou pronto. Agora a gente vai cortar. Ele tá macio, aqui bem maciozinho. A TV Bariátrica está no ar. E a gente começa o nosso programa especial, gravado aqui durante o 21º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica em São Paulo, com o endocrinologista Dr. Fábio Trujillo. Vem de Salvador para brilhantar aqui a nossa TV Bariátrica. Bem-vindo, doutor. Eu que agradeço estar aqui e poder contribuir. Começar com a pergunta da semana. O que o senhor acha, qual é a opinião que o senhor tem sobre o IMC? Bom, o IMC, são 3 letras, né, que é índice de massa corpórea, ela é uma forma de se avaliar a obesidade, mas ela leva em conta apenas a altura e o peso, não leva outros fatores que podem contribuir melhor para você definir se uma pessoa realmente está acima do peso ou não. Mas é sim um sistema que é usado e fácil em qualquer lugar, né? Uma pessoa tendo uma balança e um estadiômetro para medir, você consegue chegar a esse cálculo. Mas ele não é importante demais para definir coisas assim que, na verdade, podem ser consideradas de outra forma? Ele tem uma importância por ser fácil de ser feito, tá? Mas realmente a importância para algumas decisões, como em relação ao tratamento do diabetes, em relação ao próprio tratamento da obesidade, você precisa de ir além desse IMC para você tentar distinguir pessoas que têm um maior risco de ter doenças cardiovasculares, por exemplo. Então, um exemplo mais importante do que o próprio IMC é você saber como é que está a gordura abdominal, a circunferência abdominal dessa pessoa. Muitas vezes, essa própria circunferência abdominal, ela estando mais elevada, existem diferenças também em relação a algumas substâncias que ela pode produzir ou não. Então, o IMC, ele digamos assim, é a base para você começar uma análise, mas você precisa ir muito além do IMC para definir. Agora, se a gente discute a importância ou não, aí a gente pode também falar de outros parâmetros. Existe um outro que usa uma fita métrica para medir também essa relação de peso e altura, mas ele acabaria substituindo o parâmetro que hoje existe a partir do IMC, né? Na verdade, quando você tem o IMC que você levou peso e altura e você usa a fita métrica para medir Exatamente. A barriga, né? Você consegue acrescentar um outro dado, tentar mostrar que se aquela pessoa está com IMC um pouco mais alto, que aquele IMC está na barriga. E a gente sabe que a gordura na barriga, ela é mais prejudicial, tá? E hoje uma outra coisa muito importante que a gente tem que levar em conta também quando a gente vai avaliar isso é a massa muscular, né? Pode ser que uma pessoa tenha um IMC alto, mas na verdade o percentual de gordura dela seja baixo. Exatamente, né? ou o contrário. Ou o contrário, muitas vezes você tem uma pessoa com peso dentro do normal e essa pessoa, ela não tem, na verdade ela tem gordura, não tem músculo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de pacientes. Eu tenho uma senhora muito idosa
que ela tinha uma dificuldade muito grande em subir na balança e pensava-se muito que, poxa, será que esse problema é neurológico? Aí quando a gente existem algumas formas de você avaliar a massa muscular, a bioimpedância é uma dessas formas, e quando a gente avaliou essa paciente, viu que na verdade ela tinha gordura em excesso e não tinha músculo. Então na verdade faltava força para ela e não equilíbrio. Isso leva a crer que o índice de gordura é mais importante que o IMC e nem sempre o índice de gordura está associado a uma obesidade. Isso, na verdade você tem que levar vários parâmetros em conta, né? Então por isso que um profissional que tem experiência na avaliação de composição corporal, ele ganha esse diferencial. Então eu acho que, respondendo sua pergunta de forma mais direta, a avaliação da composição corporal, ela tem uma importância muito grande nesse sentido. E qual a opinião que o senhor tem do fato de não existir diferença do IMC para homens e mulheres? Isso é realmente uma diferença que leva isso em conta. A gente sabe que o percentual é diferente, mas você tem uma certa estatística, tá? E que você leva aquilo em conta, mas assim, a mulher, ela tem um percentual de gordura maior, o homem tem uma massa muscular maior. E essa tua pergunta, ela vai até mesmo para raças, né? Existem diferenças também do IMC entre raças e até entre idade. É complicado você comparar uma pessoa de 40 anos por IMC com uma pessoa de 70 anos. Por isso que existem alguns estudos, algumas pesquisas que mostram que o índice de massa corpórea para uma pessoa mais idosa é permitido que seja um pouco maior, que eles não esteja tão acima do peso. Então não é só sexo, idade e raça também entra nisso. O que nos leva a pensar que o IMC sozinho ele não pode ser analisado como definição de forma alguma. Ele deve ser melhorado. Mas a maior parte das pesquisas usam ele, e eu acho que essa discussão ela se dá muito porque muitas das decisões terapêuticas de uma indicação de uma cirurgia ou de uma indicação de um medicamento está baseado simplesmente no IMC, não está levando em conta outras coisas que estão ali ao redor, que estão colaborando. Então é isso que precisa de uma melhor compreensão. A gente está vendo, né, que o IMC é um assunto frequente entre médicos, profissionais de saúde, de diversas especialidades, e a gente aqui no Congresso foi conferir. Ele é usado aqui por nós no dia a dia, rapidamente. Até às vezes, num primeiro momento de avaliação, enquanto você espera uma bioimpedância ou outros exames mais demorados e mais caros, elaborados, mas que ele tem uma comparação muito equivalente estatisticamente na literatura com esses índices. Então ele é usado aqui, mas ele é usado no mundo como um todo. No modo prático, hoje em dia a gente leva muito em conta o percentual de gordura e o percentual de massa magra das pessoas. A gente utiliza muito as ferramentas hoje em dia de bioimpedância, a gente tem o DEXA para ver o percentual de gordura, então nem sempre o IMC acaba mostrando a realidade. Que é uma avaliação meio engessada, meio limitada, então não serve como um parâmetro fidedigno, mas ele serve como uma indicação aí para sugerir a cirurgia bariátrica, né, e as classificações da obesidade. Hoje usa muito isso, mas tem outras ferramentas que são mais fidedignas como avaliação. O índice de massa corpórea, que avalia peso bruto, ele não determina os riscos que eu vou ter com relação às complicações do diabetes tipo 2 no futuro, mas sim a quantidade de gordura na região visceral, gordura ectópica, que é um padrão de gordura que vai levar às complicações do diabetes, as inúmeras que ela apresenta no longo prazo. Então a gente observa que muitos pacientes ficam preocupados com a balança, né, o cálculo do IMC, e não se preocupam com a manutenção dessa massa muscular, que é muito importante também para se manter o peso no pós-operatório, né, a longo prazo também.
Bom, o IMC ele é muito utilizado em estudos populacionais e foi uma saída que se utilizou da ciência para que a gente conseguisse atingir massas. O ideal seria que nós conseguíssemos fazer a composição corporal, a percentual de gordura, percentual de massa muscular, percentual de massa óssea, para que realmente a gente tivesse certeza do que está acontecendo ali na parte fisiológica, né? Nem todo mundo que tem IMC alto é obeso, né? Porque IMC a gente pesa o osso, o músculo, a água, o cabelo, né? Eu sempre dou como exemplo o Mike Tyson. O Mike Tyson, no auge da forma física dele, ele tinha um IMC de 40, que é considerado obesidade mórbida, mas o Mike Tyson ele tinha 3% de gordura. Se o IMC pode ser questionado para definir os graus de obesidade, o que nenhum profissional de saúde questiona é a importância da atividade física. Chegou a hora, é agora, nosso quadro Vida é Movimento. Vai trocando, ó esse corpo. Isso, solta. Bota essa barriga pra dentro. Isso. Pode aumentar um pouquinho mais e deixa. Isso. Parou 10 segundos agora. Depois dessa a gente vai acelerar um pouquinho. Prepara. E agora corre. Isso. Mexe esse esqueleto. Imagina o teu obeso fazendo isso. Cresce a coluna, gente, barriga pra dentro. Vamos lá, se desafia. Isso. Isso. E descansa. Dá aquela respirada, aquela espreguiçada. E agora a gente vai fazer aquele de afastar a perna. Então vamos começar com a perna esquerda de vocês. Mão pra fora aqui. E foi, com resistência. Segura. A perna quer ir, mas você não quer que ela vá. Segura. Isso. Maravilha. Show. Vamos lá, vamos lá. Troca a perna. Força. Tem que fazer força, gente. Não deixa a perna ir. Isso. O que é ser? É possuir uma identidade, é pertencer, é existir. Por isso, somos. Somos transformação. Transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo que fazemos. Desde o marca-passo cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração. Somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar, pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente e juntos possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. Saúde, estamos de volta. Nessa semana a gente está falando sobre o índice de massa corpórea, o IMC. Mas aqui a gente também fala sobre a importância
de preparar a sua própria comida. Olha a receita que você vai aprender a fazer. Olá, eu sou Cristiana de Oliveira, sou nutricionista, especialista em cirurgia bariátrica. Hoje eu trouxe para vocês uma receita de um bolo simples, rápido, numa pegada low carb para os pacientes bariátricos, e ele é bem versátil. Os ingredientes são 4 bananas amassadas, 2 ovos, 1 xícara de chá. Eu coloquei farinha de amêndoa, mas pode ser farelo de aveia, farinha de grão de bico, farinha de coco ou até leite desnatado em pó. Esse aqui é o cacau em pó, um pouquinho de canela. Esse mix aqui que tem damasco, passa, nozes, amêndoas, que na verdade é opcional, você pode acrescentar ou não. E o último ingrediente é o fermento em pó. Você vê que não tem açúcar, só os ingredientes naturais, o açúcar só do próprio alimento. Essa bananinha que eu usei é uma banana prata amassada bem madura, mas vocês podem usar também a banana d'água, que fica mais docinha. Não precisa de açúcar. Vamos lá. Então vou acrescentar aqui, ó, as bananas amassadas. Vou botar os 2 ovinhos e já vou fazer aqui essa misturinha. Não precisa de liquidificador, é bem fácil, bem prático, né? Porque depois a gente tem que lavar tudo. Então, ó, direitinho aqui, a gente mexe bem. Agora eu vou acrescentar aqui a xícara de chá de farinha de amêndoa, que na verdade você pode, né, como eu falei, botar outras farinhas, mas sinceramente eu adoro a farinha de amêndoa, porque como ela é mais gordurosa um pouquinho, aí eu acho que o bolo fica mais macio, fica mais gostoso. Então aqui a gente vai botar o cacau em pó, a canela, eu já vou botar até o mix aqui, porque a gente já mistura tudo. Ó, vai misturando tudo direitinho. E por último aqui, o fermento. Botar aqui na forma. Tá pronto. Agora a gente vai botar no forno. Vamos ver como é que ele vai ficar. É isso, gente. Agora a gente vai aguardar aí um tempinho, é rapidinho. 35 minutos já tá pronto o nosso bolinho. E o bolinho, ó, ficou pronto. Agora a gente vai cortar. Ele tá macio, aqui bem maciozinho. Peguei em cima de uma castanha aqui, já senti. Óbvio que a gente pode fazer uma cobertura, viu, gente? Pode fazer de chocolate amargo, né? A gente pode fazer. E aqui, ó, como ele tá molinho, ó. Como ele é molinho. Uma delícia. Bem molhadinho. Tá servindo? Para entender melhor o significado do IMC com relação à cirurgia bariátrica, a gente tem aqui no estúdio alguém que faz parte da história da cirurgia bariátrica no Brasil. Um dos precursores dessa cirurgia que já ajudou muitas e muitas pessoas, milhares de brasileiros. O professor Dr. Arthur Garrido, dá a honra da presença aqui no estúdio da TV Bariátrica. Seja muito bem-vindo, doutor. É realmente um privilégio receber o senhor aqui. O privilégio é meu. Eu tenho sempre muito prazer em conversar sobre isso e difundir cada vez melhor os conceitos sobre esse tipo de tratamento. Professor, para a gente falar do IMC, 3 letrinhas e uma grande polêmica, a gente entende ali que em algum momento ele foi muito importante, esse parâmetro foi importante quando a cirurgia se estabelece no Brasil, mas muita coisa aconteceu de lá para cá e o parâmetro continua valendo exatamente da mesma forma que antes. Isso. No começo, era muito importante a gente ter um parâmetro de quanto a pessoa era obesa a ponto de ficar doente. Então, estabeleceram-se números
baseados na experiência corrente. Começou com a experiência das companhias de seguro americanas. A partir de um certo peso, a mortalidade era maior, e depois se converteu isso para o índice de massa corpórea ou massa corporal, que é a divisão do peso pelo quadrado da altura. Funcionou e funciona na maioria dos casos, eu diria. Por quê? Porque se você não é tão obeso, e também não tem doenças importantes por uma certa tendência para ganhar uns quilinhos, a cirurgia pode não ser boa. Porque, como toda cirurgia, envolve algum risco, cada vez menor com o avanço da tecnologia, envolve a possibilidade de efeitos indesejáveis, como qualquer tratamento médico. E, então, justifica-se aplicar para quem tem risco, quem corre risco. No caso, por ser muito obeso ou por ter consequências da obesidade, mesmo sem ter chegado a um índice muito alto de obesidade, que em geral é expresso pelo índice de massa corpórea. No começo era basicamente isso que funcionava quando se precisava oficializar a indicação, e depois começaram a aparecer as limitações de se basear apenas ou principalmente no índice de massa corpórea. Como é atualmente. Ainda é assim. Quando a gente vai ser operado e utilizar um plano de saúde, você precisa mostrar que essa pessoa está dentro de um certo mínimo de índice de massa corpórea, que é um pouco menor para quem já tem doenças graves associadas, e um pouco maior se você não tiver mais doenças. No caso, 35 pelo menos, ou se não tiver nenhuma doença, 40 de índice de massa corpórea. Bom, ainda é assim. No SUS ainda é assim. Nos planos de saúde é assim. E mesmo se você imagine um doente privado, vamos dizer, alguém muito rico vai ao cirurgião e fala: olha, eu quero ser operado porque eu tenho essa tendência para engordar, eu preciso me livrar de 10 quilos, porque isso me incomoda, mas tem alguma doença? Não, examina, faz tudo, não tem consequência importante nenhuma. Você tem tendência para ser diabético, cardiopata? Não tem. Mas eu quero. Bom, imagine que o cirurgião opere. E imagine que alguma coisa não saia bem. Então, de acordo com os critérios oficiais, de acordo com as entidades médicas que controlam a aplicação dos diversos tratamentos, cirúrgicos ou não, esse médico fez uma indicação má e pode ser objeto de um processo. Sim. Então, isso ainda é assim. Mas também acontece... Agora, vamos falar das limitações deste tipo de critério. Não é só o IMC. Você pode estar abaixo de 35, que é o habitualmente exigido, e já está muito doente porque você tem, digamos, 30 ou 31 ou 32 de índice de massa corpórea. Tem muita gordura no organismo. Isso, vocês sabem, o que é mais ventilado, com muita frequência, aumenta muito a chance e a gravidade de diabetes do tipo 2, de hipertensão arterial, de doenças circulatórias, de doenças cardíacas, dificuldade para respirar, dificuldade para andar, se a pessoa tem já um problema, uma deficiência qualquer em alguma articulação importante. Olha, ter 30 de índice de massa corpórea é muito, pode ser muito.
E veja, não são só razões metabólicas, existem mecânicas também. Então, nem sempre o critério baseado no índice de massa corpórea é perfeito ou é suficiente. Então, é muito importante o julgamento do médico. E se hoje, onde já se discute muito mais isso, hoje, francamente, todas as entidades médicas discutem da validade de se ter limite mínimo de índice de massa corpórea para cirurgia. Nessa situação, um médico que esteja convencido de que aquele paciente realmente precisa, não é que queira ficar mais elegante, ele precisa por razões de risco de vida e de saúde. Ele tem recursos para iniciar determinados procedimentos, até jurídicos, para obter autorização para fazer uma operação desse tipo. Então, voltando à sua pergunta inicial, o IMC é um bom critério? É bom, mas não é perfeito. Professor Garrido, muito obrigado pela participação. É uma honra para a TV Bariátrica ter o senhor aqui conosco. Volte sempre, portas abertas, câmeras ligadas, microfones ligados para tudo que o senhor quiser falar. Muito obrigado. Olá, eu sou Bárbara Capato, sou psicóloga, coesa, membro da Sociedade de Cirurgia Bariátrica Metabólica e também sou paciente e sou operada. E aí eu pergunto, você sabia? A gente precisa ir além, existem questões que vão além do peso e além do IMC. Então, não podemos reduzir esse paciente somente a esse IMC ou as comorbidades que estão envolvidas no caso clínico. Por quê? Porque existem outros prejuízos do ponto de vista da saúde emocional desse paciente. Então, falar que uma cirurgia ela está elegível somente a partir desse IMC e das comorbidades é muito vago, né? Por quê? Porque vão existir pacientes que não estão dentro desse índice, né, de massa corpórea, mas que têm outros prejuízos, como a depressão, como transtorno dismórfico corporal, sofre com esse estigma social da obesidade, então ele pode trazer outros prejuízos sociais e emocionais que vão além desse peso que é atualmente hoje muito usado como um critério de avaliação e de imposição para essa cirurgia estar legível. O que é ser? É possuir uma identidade, é pertencer, é existir. Por isso, somos. Somos transformação. Transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo o que fazemos. Desde o marca-passo cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração. Somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar, pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente e juntos possamos mudar a forma
como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil, da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. Saúde, estamos de volta a mais um programa gravado durante o 21º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O tema dessa semana é IMC, 3 letrinhas polêmicas que definem os graus de obesidade e também a indicação da cirurgia bariátrica. Quem participa aqui no estúdio, montado durante o Congresso de Cirurgia Bariátrica, é o cirurgião bariátrico Dr. Luiz Vicente Berti, também de casa aqui da nossa TV. Bem-vindo, doutor. Obrigado, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Isso que é, como o Dr. Caetano, que é o pai dessa história, tu sempre diz, nós vamos conseguir levar a melhor informação para esses nossos pacientes. E nada melhor do que estar aqui com você para a gente falar um pouquinho sobre isso. Com certeza, doutor. Vamos aí falar dessa polêmica combinação de letrinhas IMC. Na percepção que o senhor tem de consultório, a experiência longa que o senhor tem, é um parâmetro confiável? Não, não é um parâmetro confiável, e a gente vai começar com um exemplo muito clássico. Todo mundo conhece o Mike Tyson. No auge da forma física dele, ele tinha 41 de IMC, então eu posso operar o Mike Tyson. Então eu vou levar hoje o Mike Tyson para ser operado. Mas ele era músculo puro. E às vezes eu tenho uma pessoa com 34 de IMC, com diabetes, com hipertensão, e esse eu não posso operar. Então o IMC é o peso dividido por 2 vezes a altura. Isso é uma conta. Isso foi criado por um cara lá no século passado para medir superfície corporal. E eu meço se o paciente é obeso, às vezes pela circunferência abdominal, pela quantidade de doença que ele tem. Então o IMC é um índice que ele não mostra se a pessoa tem o grau de fitness, ou seja, um esportista, pegar qualquer desses fisiculturistas, eles vão ter 45 de IMC de músculo. Ele não mede se eu tenho risco cardiovascular. Então essa é uma conta que, infelizmente, as fontes pagadoras, elas agarraram isso como um patamar de aceitação. Então, nós hoje sabemos que o IMC não é um fator, e muito pelo contrário, deveria ter sido mudado. Nós temos que olhar a pessoa como um todo. Essa pessoa ela pode ter 100 quilos, mas ela pode ter 100 quilos e 2 metros. Mas ela pode ter 100 quilos e 1,50 m. E cheia de doenças. Tem um detalhe que a quantidade de líquido, né, ou retenção de líquido, também altera a percepção do IMC, né? Muito. É muito comum a gente ver as mulheres, no período pré-menstrual, elas chegam com 2, 3 quilos a mais no consultório. E a gente tem muito acostumado a lidar com isso, com pessoas que durante esse processo do emagrecimento, elas não chegam no IMC normal. Porque ela tinha 60, 70 de IMC, e eu consigo reduzir para 40 de IMC. Nossa, mas eu continuo obeso? Não, eu era um super obeso. Então, nem para o controle ele se presta. E é uma questão também que avança nessa polêmica, quando a gente fala aí de fontes pagadoras, de meios que definem a legitimidade da bariátrica, legitimidade entre aspas da bariátrica, isso faz com que as pessoas até ganhem peso para poder ter uma condição de fazer a bariátrica, o que seria desnecessário, né, doutor? Olha, assim, existem muitos mitos e muitas lendas, né? A história do leite condensado existe, mas é raríssimo. E essa história de ganhar peso também é um pouco de lenda. O que acaba acontecendo, muitas vezes, imagina a seguinte situação, você chega no meu consultório, você está tomando 5 remédios para emagrecer, você não consegue emagrecer, você está, né, com todas as alterações do remédio. Só que você já teve 41 de IMC e você está segurando. Aí você fala, como é que você está? O que você toma? Isso. Doutor, eu não está mais, as doenças não estão controlando, o diabetes está ficando descontrolado. Eu falei, então, vamos ver como é que você é realmente? E aí a pessoa ela vai voltar ao que era. Então, isso às vezes não é que a pessoa ganhou peso. Nós estamos trazendo ela para o estado normal. Se ela continuar bem, então ela continua bem. Nós conseguimos reverter, não precisamos operar. Agora, se aquilo está sendo mantido a custos de vários efeitos colaterais que os remédios têm, esses remédios hoje para emagrecimento, eles custam quase R$1.000 por mês. Qual a porcentagem da população brasileira hoje que sustenta um tratamento de 2, 3 anos a esse preço? Só que isso de uma maneira irreal, e fora os efeitos que acontecem. Então, às vezes o ganhar peso é um pouco de lenda, é a pessoa que voltou ao normal. Mas, e quando ele entende que o plano de saúde dele só vai cobrir a bariátrica se ele tiver um IMC superior ao que ele tem? Aí o médico tem que ter a responsabilidade de dizer, olha, desculpa,
A cirurgia não é uma maquininha mágica que eu vou colocar aí dentro. A cirurgia faz parte de um tratamento. E você está criando uma situação para chegar a uma conta. Vamos tentar, vamos fazer um bom relatório para o seu convênio, vamos conversar, vamos fazer. Agora, quando a gente chega num paciente nessa situação, o médico tem que entender, falar, olha, vamos voltar com a psicóloga, vamos entender, porque você está procurando, de repente, uma coisa que a cirurgia não pode te dar. A cirurgia é responsabilidade. A cirurgia faz 50% e o paciente 50%. Então, no caso da gente ver um paciente que forçou, ele quis ficar mais doente, isso é uma coisa preocupante, a gente tem que acolher esse paciente e mostrar para ele que quais são todos os caminhos que a cirurgia vai levar. Mas na outra ponta da linha, os planos de saúde poderiam ter também mais amplitude na liberação dessas cirurgias? A economia que a cirurgia bariátrica causa em dinheiro e em vida, né? São pacientes que vão fazer durante o ano, uma pesquisa que a gente fez, eu coordenei pela sociedade, que mostrou que esse paciente ele foi pelo menos 20 vezes ao médico durante o ano. E essas 20 vezes rendeu exames como exames de sangue, vários. Eletrocardiograma, vários. Raio-X, vários. Tomografias, ressonâncias, cateterismo, exames muito mais caros que seriam economizados se o plano acolhesse. Mas os planos também sabem que a rotatividade é muito grande. Então, mas se isso fosse acolhido como uma campanha a longo prazo, concordo com você, eles economizariam dinheiro e vidas. Além de tudo isso, a luta real do paciente é contra os ponteirinhos da balança de todo dia. E quando chega a hora em que ele enxerga com saúde os números diferentes do que ele via sempre, aí sim chega a hora de dizer, tá tudo bem. Meu nome é Thelma Ribeiro, eu tenho 56 anos, eu fiz uma cirurgia bariátrica dia 2/10 de 2019 e mudei a minha vida completamente, graças a Deus. Eu sofria de refluxo, tinha obesidade mórbida, né? Tinha refluxo, tinha gordura no fígado, tinha muitas doenças que nem eu sabia que tinha e me fazia muito mal, muito inchaço nas pernas, nos pés, sofria muitas dores, às vezes sofria calada, ia para o banheiro vomitar sem a minha família saber. E hoje eu estou com 2 anos de cirurgia, estou muito feliz, graças a Deus, já perdi 50 quilos e vou fazer a redução da pele da barriga, né? Quero ficar bem linda como eu já estou. E quero continuar vivendo uma vida maravilhosa como eu estou. E agradeço a Deus, agradeço a essa emissora que me deu a oportunidade de contar a minha história. E peço a todos que tiverem a vontade de fazer cirurgia, que faça sem pensar 2 vezes, porque a cirurgia Sleeve é maravilhosa. A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, siga a TV Bariátrica também pelas redes sociais e continue sempre conosco. Semana que vem tem mais, até o próximo programa, saúde!